Bom, dos 37 ministérios, 20 ministros vão deixar os cargos, as pastas, para se descompatibilizarem, alguns para se descompatibilizarem para cargos eletivos no ano que vem, alguns dizem que não, como o ministro Fernando Haddad, a gente ainda não sabe até que ponto ele vai ajudar a campanha do presidente Lula, que esse é o argumento dele, ajudar o presidente Lula a se reeleger. Já o presidente Lula quer o ministro Fernando Haddad vindo como candidato ao Senado, que o Senado vai ser a campanha mais importante para o ano que vem, todos sabemos disso, tanto para a esquerda quanto para a direita, por vários motivos. Já a ministra Gleisi Hoffmann vem aí candidatíssima para deputada federal no ano que vem. Lewandowski já abandonou o barco mesmo, já não tem mais cargo nenhum e vários outros vêm para cargos eletivos. Estamos falando aí dos mais importantes aí do núcleo duro do ministro, do presidente Lula. Agora ele vai ter que arrumar essas 20 pessoas para trabalhar esse ano. Provavelmente ele vai colocar os secretários executivos, os números dois, geralmente são técnicos ali que ocupam, e isso vai tirar um pouco esse protagonismo dos ministérios. Se é que o governo Lula teve algum protagonismo entre os seus ministros, porque realmente as entregas ali acabaram ficando muito reempacotamento de programas sociais que o governo Lula já apresentou. Teve ali o Pé de Meia, que o Ministério da Educação criou, que é um programa que não vai melhorar a educação no país, porque ele foca ali em praticamente dar uma mesada para os alunos frequentarem a escola, mas sem cobrar nenhum tipo de resultado da parte dos alunos para terem um merecimento de receber esse dinheiro. Então o governo paga para o aluno ir para a escola em troca de presença, que é uma presença da chamada, lá na minha época era chamada oral, nem sei se isso se chama assim hoje, que ninguém sabe, ninguém viu como é que está sendo feito isso, como é que isso é registrado. Na verdade é mais uma forma ali do governo colocar dinheiro na veia do povo e em troca disso, conseguir também votos e dividendos eleitorais. Eu queria falar uma questão desse ponto da eleição, Neila, que você trouxe, acho que foi super pertinente, que é a candidatura do Flávio Bolsonaro, que começa a ganhar corpo. Sim. Porque os partidos do centro já entenderam que o Tarcísio não é candidato à presidência da República. A gente também antecipou isso aqui, que no momento em que o Flávio Bolsonaro foi lançado, o Tarcísio se retirou da disputa, simplesmente pelo fato que ele iria virar a grande geni das eleições, ia apanhar do Flávio de um lado e apanhar do Lula por outro, sendo que ele tem uma eleição praticamente garantida para o governo de São Paulo, porque os índices do Tarcísio ali de aprovação são bastante altos. Então, nisso, o Flávio Bolsonaro está conseguindo angariar o apoio dos partidos do Centrão para a sua candidatura. Isso significa mais tempo de televisão do que o Lula e mais cabos eleitorais por aí, porque o Centrão, esses partidos, o PP, União Brasil, o próprio PL, que é o partido do Flávio Bolsonaro, são partidos que têm muitos prefeitos, que têm muitos deputados federais e muitos senadores. São os partidos que mais têm prefeituras aí no país e governos. Então, todos esses políticos que estão espalhados pelo país vão pedir votos para o Flávio Bolsonaro se os seus partidos fecharem o apoio a ele. Eles são obrigados a pedir votos para o Flávio Bolsonaro. Então, isso dá uma vantagem para o Flávio bastante grande. O Flávio tem tentado se distanciar um pouquinho do discurso mais radical do pai, porque eles sabem que as pesquisas indicam que um candidato também com um discurso tão extremista como o do Bolsonaro, e o Bolsonaro ficou mais queimado com uma parte do eleitorado, não vai colar. Então, o Flávio tem uma figura um pouco diferente da figura dos irmãos ali, do Carlos e do Eduardo Bolsonaro. E a gente está vendo a Michelle aparecendo bastante nos últimos dias para falar sobre as questões de saúde do Bolsonaro. Então a Michelle vai ter esse papel e o Flávio vai ficar com o papel, com a capinha ali mais de candidato à presidência da República, até para que o Moraes não coloque um olho grande ali em cima do Flávio. A gente está vendo que o Moraes, todo mundo que tenta de alguma forma defender o Bolsonaro é asfixiado pelo ministro Alexandre de Moraes. Recentemente agora até o Conselho Federal de Medicina vai ter que ser obrigado a explicar para o ministro Alexandre de Moraes por que é que questionou as condições de saúde do Jair Bolsonaro. É algo absurdo, que o CFM agora tem que dar explicações por fazer um comentário com relação às questões de saúde do Bolsonaro. O Bolsonaro está cumprindo a sua pena, se entregou ali para a polícia, não fugiu do país,
fez coisas erradas e está lá cumprindo a sua pena. Não cabe agora comentar questões políticas em torno disso, né, Neila? Agora a questão é com o judiciário, ele vai cumprir a sua pena e no que depender do presidente Lula, que pegou essa chave aí da cadeia e jogou lá para 2033, porque vamos lembrar aqui, o que diz esse projeto da dosimetria que o Lula vetou hoje, a despeito dele ter sido aprovado pela Câmara por 291 deputados federais e rejeitado por 148 deputados federais. O PT, a esquerda, votou totalmente contra. Então também o Lula não queria que o presidente da Câmara fosse lá hoje para tomar ali uma lambada, né, do Lula vetando esse projeto. Inclusive me chamou a atenção que o narrador estava tão empolgado com isso que ele falou duas vezes, vai vetar o projeto, vai vetar o projeto. Todo mundo entendeu. E o Senado, 48 votos a favor, 25 contra e uma abstenção. A abstenção é aquele senador que fica em cima do muro, não diz nem que sim e nem que não sei o que está fazendo lá, né? Porque foi eleito para poder tomar uma decisão com relação às medidas importantes do país e essa era uma posição que se esperava ali dos políticos. E o que dizia isso, né? Tinham vários elementos ali que esse projeto incluía de redução de pena, mas o Bolsonaro, que pegou 27 anos e 3 meses de prisão, 7 anos no regime fechado, poderia ter reduzido essa pena para... Aí tem cálculos variados, viu, Neila? Tem gente que fala 2 anos e 4 meses, tem gente que fala 4 anos e 2 meses, isso ali no seco, né? Mas se ele fizer algumas coisas, como ler alguns livros, né? Esses dias a Michelle levou uns livros lá para ele, se comportar direitinho, esse tempo aí de pena poderia ser reduzido ainda mais. Então o Lula pegou tudo isso, jogou a chave para 23 de abril de 2033, que é o prazo que, segundo o Supremo, o Bolsonaro tem que ficar em regime fechado. Vamos ver se o Congresso vai catar essa chave e trazer mais para perto do Jair Bolsonaro, se o Congresso decidir derrubar o veto. Agora tem uma questão aí, se derrubar o veto, o governo vai judicializar, isso vai parar nas mãos de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Então vai ficar esse jogo aí e o Lula, para terminar aqui a questão do discurso, colocou no colo da imprensa, né, a questão de dizer que tem uma disputa entre a Câmara, o Senado e o Executivo. Então, segundo o presidente Lula, ele diz o seguinte, que a imprensa, o que eu escrevi aqui que eu não estou entendendo ali minha letra, mas fica tentando criar aí uma picuinha, acho que foi isso, eu não escrevi errado, entre Executivo, Senado e Câmara. A imprensa não está criando nada, presidente Lula, isso também é um desrespeito ao trabalho da imprensa e à democracia, que o senhor nunca se submeteu a uma entrevista coletiva para que a imprensa pudesse lhe questionar livremente sobre os fatos, só dá entrevista em ambientes controlados, em que o senhor sabe direitinho, né, que não vai ter nenhuma pergunta incômoda, mas a imprensa não está inventando nada, a imprensa está relatando os fatos, tanto é que o presidente da Câmara e do Senado, os presidentes da Câmara e do Senado não estiveram no evento no Palácio do Planalto e esta é a segunda vez que eles rejeitam, e eu nunca vi isso antes na história da humanidade, como Lula gosta de dizer, presidentes da Câmara e do Senado, inclusive de partidos do Centrão, rejeitarem convites do presidente da República para participar de cerimônias no Palácio do Planalto, Neila. Não é uma picuinha. Longe de ser, né? Longe de ser. Andresa Matais, muito obrigada mais uma vez. Como sempre, coluna da Andresa Matais lá no portal metrópolis.com, facinho de achar, lá nos colunistas ou lá no meio do portal. Andresa, obrigada mais uma vez. Obrigada, Neila, obrigada para todo mundo que está acompanhando o programa.